Sou Alice Soares, faço parte do time de qualidade da Fortix e nesse vídeo você vai compreender as possíveis configurações que você pode realizar dentro do seu fluxo. Isso será feito a partir da configuração de um fluxo completo e antes da gente iniciar a configuração, nós vamos visualizar esse fluxo lá no nosso canal de webchat. Eu iniciei o atendimento pelo canal do webchat, recebi uma mensagem de acolhimento e depois eu recebi a solicitação para que eu encaminhe o meu e-mail. Eu vou colocar uma informação que não é um e-mail para a gente ver o retorno que o fluxo vai dar. Eu encaminhei apenas o meu nome e a plataforma validou que isso não é um e-mail e colocou a seguinte informação: essa informação não é válida, você deve informar o seu e-mail para prosseguir. Eu coloquei o meu e-mail, recebi um agradecimento pela informação e um menu. Nesse menu eu posso escolher entre falar com o comercial, suporte ou financeiro. Então vou selecionar a opção comercial. Dentro de comercial eu recebi um outro menu, onde eu posso visualizar a tabela de preços ou falar direto com o colaborador, falar com um agente. Eu vou optar por visualizar a tabela de preço. Eu recebi uma imagem, eu coloquei essa imagem apenas para exemplificar, mas seria a tabela de preço. E depois da imagem eu recebi um outro menu, onde eu posso optar em falar com um agente, retornar ao menu principal, aquele menu com as opções comercial, suporte financeiro, ou finalizar o atendimento. Eu vou querer falar com um colaborador. Eu fui informada que eu estou sendo encaminhada para um agente. O meu atendimento foi iniciado pela agente Helena. Eu recebi as informações que eu desejava sobre o treinamento. Essas informações, a partir do início do atendimento, são informações que o agente digita. O agente encerrou o atendimento com uma mensagem: Alice, agradecemos o contato. Esse é o seu protocolo de atendimento e o protocolo, a numeração gerada pela plataforma. E em seguida eu tenho uma pesquisa de satisfação. Então vou colocar aqui a nota do meu atendimento. E depois que eu respondi a pesquisa, a minha sessão, meu atendimento foi finalizado, foi concluído. Então agora nós vamos lá para o fluxo aprender como realizar essas configurações. Agora nós vamos no canto esquerdo da tela e vamos selecionar a opção Fluxo. Canto inferior direito para cadastrar um novo fluxo. O nome do meu fluxo vai ser Fluxo Completo, mas o nome fica a seu critério. No momento do cadastro do fluxo, eu posso habilitar o STT, transcrição de áudio e a análise de sentimento, que são inteligências cognitivas integradas à plataforma, mas nós temos vídeos específicos explicando sobre cada uma dessas configurações. Então agora eu vou salvar esse fluxo cadastrado no canto inferior direito. Já localizei o meu fluxo. Vou na coluna de ações e vou clicar em montar fluxo. Aquela configuração que a gente viu vai servir tanto para horário comercial como para fora de horário. No fora de horário, além da mensagem acolhendo o cliente, vai ter uma outra mensagem informando que a empresa não se encontra em horário de atendimento, mas ele vai receber todos aqueles menus, todas aquelas informações, toda aquela sequência que nós seguimos. O cliente vai ser encaminhado para a espera da equipe, mas ele só vai ter atendimento dentro do horário comercial. Esse é apenas um modelo de fluxo. Caso você queira encerrar o cliente que entre dentro do fora de horário, você também pode. No decorrer da construção do nosso fluxo eu vou explicando para vocês. Então primeiro eu vou colocar aquela mensagem de acolhimento. E para isso eu vou utilizar o componente mensagem. Então, canto esquerdo da tela, vou selecionar a mensagem. Essa mensagem de acolhimento deve ser encaminhada tanto no horário comercial como no fora de horário. Então não vou colocar nada dentro de horário nem exceção. Quando não estipulo um horário específico, eu estou dizendo que esse componente deve aparecer 24 horas. E dentro do texto eu vou colocar a mensagem. Essa etiqueta no lado esquerdo
são as minhas variáveis. Então, dentro dela eu consigo visualizar todas as minhas variáveis. E as variáveis, elas servem para armazenar informações. Então, quando eu utilizo uma variável, ela vai ser substituída pela informação que se encontra no cadastro do cliente. Ao longo das mensagens da configuração do nosso fluxo, nós vamos utilizar algumas variáveis. Então, se eu clico na variável, ela aparece na caixa de texto, mas eu também posso digitar. Eu já adicionei a mensagem e eu coloquei uma variável name. E dessa forma, o fluxo vai chamar o meu cliente pelo nome. E caso o nome não esteja registrado na plataforma, essa variável não vai aparecer. Vai aparecer apenas olá, seja bem-vindo ao nosso canal de atendimento e as outras informações. Então agora eu vou salvar no canto inferior direito. E agora eu vou adicionar o componente entrada de dados para perguntar a esse cliente qual o e-mail dele. O componente entrada de dados, ele serve para solicitar alguma informação a esse contato, a esse cliente. Seja o nome, o e-mail, o telefone, CPF, CNPJ, qualquer informação que você desejar. E essa informação vai ser armazenada dentro de uma variável. Eu não vou explicar todos os componentes de forma detalhada. Nós temos vídeos específicos sobre os componentes, então caso vocês fiquem com alguma dúvida em algum componente, vocês podem consultar esses vídeos específicos. Então aqui a entrada de dados também vai ser 24 horas, nada dentro de horário ou exceção. Nós temos o limite. O limite é um limite de inatividade. Todo componente que exige uma resposta do cliente vai ter um limite de inatividade, para que caso o cliente receba o componente, mas ele não responda, ele não venha a interagir, ele possa ter um redirecionamento depois de um limite de tempo. Eu vou colocar o limite de 10 minutos. O redirecionamento é para onde o meu cliente vai depois que passar os 10 minutos. Dentro de redirecionamento, eu consigo visualizar partes do fluxo. Como nós estamos iniciando a configuração do fluxo, a única possibilidade que nós temos é encaminhar esse cliente para o início, mas nesse caso não seria interessante mandar o cliente para o início. Eu vou colocar aqui como início, depois a gente volta e ajusta. Agora eu preciso dizer qual a variável que vai armazenar a informação que o meu cliente encaminhar. Eu selecionei a variável que eu desejo. Agora eu vou colocar a mensagem, que é a forma como eu solicito ao meu cliente essa informação. Tenho duas possibilidades: perguntar sempre e confirmar a resposta. Se eu coloco como não perguntar sempre, a partir do momento que a plataforma já possui essa informação, ela não vai questionar novamente, ela já está lá no cadastro, então não precisa perguntar novamente. Vou colocar como não perguntar sempre. E se eu coloco como confirmar resposta, eu tenho um texto de confirmação, então seria: você confirma esta resposta. Essa variável que está dentro do parêntese é a resposta que o meu cliente der. Então, se eu colocar alice@fortix.com, dentro desse parêntese vai ter essa informação. Eu não quero confirmar a resposta. Pós-resposta, eu vou colocar um agradecimento, mas é opcional. Eu tenho uma descrição na tela do agente, isso significa que a informação vai ficar disponível da tela, vai ficar lá visível. Como o e-mail é uma informação que já vai ficar no cadastro do cliente, é um campo do cadastro do cliente, eu não vou colocar a descrição para o agente. Adicionar validações. Se eu seleciono adicionar validações, a plataforma vai validar a resposta do cliente. Então, se eu não coloco a validação, qualquer informação que o cliente colocar, a plataforma vai salvar naquele campo, naquela variável, e vai dar continuidade ao fluxo. Então, mesmo sendo um e-mail, a plataforma vai deixar o cliente colocar 1, 2, 3. Mas eu posso adicionar validações. Nesse caso, eu vou colocar a validação para e-mail. Um limite de erros, eu vou colocar o limite de 2 erros. Se o cliente colocar 2 respostas incorretas, ele vai ter um redirecionamento. Novamente, eu vou ter partes do meu fluxo aqui dentro. A gente só tem o início
mas como eu havia mencionado, depois a gente volta e ajusta quando nós tivermos outras possibilidades. E a mensagem de erro de validação. É importante que dentro dessa mensagem você coloque uma informação que vai ajudar o cliente a colocar a informação que você deseja. Eu já coloquei a mensagem, agora eu vou salvar no canto inferior direito. E caso o meu cliente entre no fora de horário, nesse momento eu quero que ele receba uma mensagem informando de que a empresa não está disponível para atendimento naquele momento. Então eu vou adicionar no canto esquerdo da tela uma mensagem, mas lembrando que essa mensagem só vai aparecer no fora de horário. Então, dentro de exceção, eu vou selecionar o meu horário comercial. O que vai aparecer dentro de horário e dentro de exceção são os teus grupos de horários. Então, se você não tem grupo de horário, não sabe como realizar essa configuração, nós temos um vídeo específico sobre grupo de horário. Então, eu coloquei aqui dentro de exceção meu horário comercial. Então, significa que essa mensagem vai aparecer a todo momento, exceto no meu horário comercial. Então, o que resta é o meu fora de horário. Eu já adicionei a minha mensagem e agora eu vou salvar no canto inferior direito. No horário comercial, o cliente não vai receber essa mensagem. Ele só vai receber essa informação no fora de horário. Caso você queira que a entrada de dados só apareça no horário comercial, você pode colocar dentro de horário o seu horário comercial. No caso, eu quero que apareça 24 horas. E caso você tenha configurado a mensagem, mas tenha colocado na ordem correta ou depois queira trocar a ordem, basta selecionar o componente e posicionar onde você deseja que ele fique. E agora, depois da mensagem, o cliente vai receber o primeiro menu. Então, vou no canto esquerdo da tela, selecionar o componente menu. Nós já temos um vídeo específico sobre a configuração de um menu, mas eu vou falar um pouco aqui para vocês. Como o meu cliente vai ser encaminhado para o menu, seja no horário comercial, seja no fora de horário, eu vou colocar como 24 horas, mas lembrando que fica a critério de vocês. O nome é para controle interno, fica também a critério de vocês. Dentro da mensagem de início de atendimento do menu, deve conter uma mensagem que auxilie o teu cliente a responder o menu. Então você precisa solicitar ao cliente que ele escolha uma opção conforme a necessidade, que ele digite o número correspondente ao setor que ele deseja falar. Então você deve colocar uma mensagem para que o cliente compreenda o tipo de ação que ele deve realizar. Eu já coloquei a minha mensagem, em seguida nós temos um limite, da mesma forma do limite da entrada de dados. Aqui é um limite de inatividade, caso o cliente não responda ao menu dentro de um espaço de tempo, para que a gente possa redirecioná-lo para um outro local, para que ele não fique preso. Eu também vou colocar um limite de 10 minutos, lembrando que sempre fica a seu critério. Eu ainda não possuo uma opção do meu desejo para o redirecionamento, mas depois a gente volta e altera tudo. Tipo de redirecionamento é um redirecionamento que vai ocorrer quando o cliente coloca uma informação, mas ele coloca uma informação incorreta. Então você pode encaminhar o cliente direto para uma equipe ou para o componente NLP, que é o componente utilizado para configurar a inteligência artificial no fluxo. Eu desejo encaminhar o cliente para uma equipe, mas fica a critério de vocês. E como eu fiz essa opção, eu preciso colocar alguns limites. O máximo de tentativas, ou seja, quantidade de vezes que o meu cliente vai precisar errar para ter o redirecionamento, ou um limite de caracteres, uma quantidade de caracteres que o meu cliente vai precisar digitar para obter o redirecionamento. Eu coloquei as duas informações e em ambos os casos o cliente vai ser redirecionado para a equipe ajuda, mas foi uma opção minha. Vocês escolhem entre as equipes que vocês possuem na plataforma. E agora eu vou colocar as opções do meu menu. Para adicionar outras linhas, para colocar outras opções, basta selecionar nesse símbolo de adição no canto inferior direito. Já coloquei as opções, a descrição de cada uma delas. Agora que eu concluí, vou salvar no canto inferior direito.
e eu já tenho um menu. Se eu seleciono esse símbolo de adição, eu consigo expandir a visualização do meu menu. Então, toda vida que eu tenho esse símbolo de adição, eu tenho como fazer essa expansão. Então, primeiro eu vou selecionar a opção comercial e dentro de comercial eu vou adicionar um outro menu, seguindo a mesma lógica de configuração, conforme a sua preferência. Eu não vou mostrar o detalhamento da configuração desse menu, então basta selecionar o componente, veja que essa opção está em evidência para que o outro menu fique dentro da opção comercial. Já configurei o submenu comercial e esse submenu também deve ser apresentado 24 horas, porque no fora de horário nosso cliente vai ficar aguardando o atendimento para o dia seguinte na espera da equipe. Novamente, para expandir a visualização, eu vou selecionar esse símbolo de adição e eu tenho duas opções, tabela de preço e falar com um agente. Então, primeiramente, tabela de preço, vou selecionar. A tabela de preço eu quero encaminhar em forma de mídia. Como eu quero utilizar uma mídia, eu preciso utilizar o componente anexo, porque eu vou encaminhar um anexo. Vai ser 24 horas e eu vou adicionar o anexo aqui dentro. Como vocês viram lá no fluxo, eu coloquei essa imagem só para exemplificar e aqui vocês podem ou não adicionar uma legenda. E agora eu vou salvar no canto inferior direito. Nós já adicionamos a nossa imagem e depois que o cliente receber a imagem, ele precisa de um redirecionamento. Ele não pode ficar preso. Então eu poderia finalizar o cliente, mas eu não acho tão interessante, porque caso ele tenha se interessado pelos preços, caso ele queira adquirir, eu tenho que dar essas possibilidades para o meu cliente. Então eu vou adicionar um outro menu com 3 opções. Eu adicionei um outro menu seguindo aquela mesma lógica. E eu vou expandir a visualização para que vocês possam ver a configuração que eu fiz dentro desse menu. Então eu adicionei 3 opções, falar com o agente, voltar ao menu principal e finalizar atendimento. Então aqui a gente vai configurar de baixo para cima, vou começar por finalizar atendimento, mas só para fins didáticos, tá? Vocês podem fazer na sequência que vocês preferirem. Então vou selecionar finalizar atendimento, vou clicar para expandir a visualização para que a gente consiga ver na hora que o componente for adicionado. E para que o atendimento seja finalizado, eu preciso do componente finalizar atendimento. Então aqui no canto esquerdo vou selecionar esse componente, vai ser 24 horas também. E eu tenho aqui o status. Eu tenho um status de sucesso ou de perda. Isso é para contabilização no meu relatório. Lá no relatório de atendimentos vão existir os atendimentos perdidos, que foram considerados perda. Então, quando ocorrer essa finalização em específico, você tem como definir se é uma perda ou um sucesso. Eu encaro como um sucesso, mas fica a critério de vocês. E agora a minha mensagem de finalização, que é uma mensagem opcional. Eu coloquei a minha mensagem, o seu atendimento foi finalizado, e eu vou salvar no canto inferior direito. Nosso componente foi adicionado e agora a gente vai para outra opção, que é a opção 2, voltar ao menu principal. Para que o cliente seja encaminhado para algum lugar do fluxo, eu preciso adicionar o componente ir para. O menu principal é esse menu aqui, que dentro desse menu tem o comercial, o suporte, o financeiro que está mais aqui abaixo. Então vou selecionar a opção ir para. O espaço de tempo vai ser também de 24 horas e dentro de ir para eu vou conseguir visualizar partes do meu fluxo. E eu já tenho aqui o menu principal, então vou selecionar início do menu principal. Então o cliente vai visualizar todas as opções do menu principal, todo aquele texto inicial e as opções para que ele possa escolher. E se eu tivesse encaminhado ele direto para o comercial, então ele receberia aquilo que está dentro da opção comercial, que é justamente o submenu. Então por isso eu vou mandar ele para o início e vou salvar no canto inferior direito. E por fim, nós vamos adicionar as informações dentro da opção falar com um agente. Então vou selecionar, vou expandir para a gente visualizar melhor.
e eu vou adicionar aquela mensagem: você está sendo encaminhado para um dos nossos agentes. Vou adicionar aquela mensagem. Essa informação só deve ser encaminhada no horário comercial. Eu prefiro que seja assim, porque só dentro do horário comercial é que vão ter agentes. Então, dentro de horários, eu selecionei o meu grupo de horário comercial e agora eu vou salvar no canto inferior direito. Para que esse cliente que escolheu essa opção seja encaminhado para a equipe comercial, se você não sabe o que é uma equipe, se você não sabe como configurar, nós temos um vídeo específico sobre a configuração de uma equipe. Então, eu preciso adicionar o componente equipe para que esse cliente saia do fluxo, saia do bot e vá para um atendimento humano. Novamente, esse direcionamento para a equipe vai acontecer 24 horas. O tipo da minha equipe vai ser o tipo padrão. Isso significa que o meu cliente vai ser encaminhado para a equipe que está dentro desse campo. Eu vou escolher a equipe comercial. Mensagem de pós-atendimento é uma mensagem que vai ser encaminhada quando o atendimento for concluído. Eu adicionei a minha mensagem, primeiro iniciando com a variável name, que será substituída pelo nome do cliente. Então seria: Alice, agradecemos o contato. Esse é o seu protocolo de atendimento e essa variável vai ser substituída pelo protocolo do meu atendimento. Logo em seguida, eu tenho duas possibilidades. Primeiro, deseja continuar fluxo após finalizar atendimento. Quando o atendimento é encerrado na tela do agente, visto que esse componente vai mandar o teu cliente para a tela do agente, quando o atendimento encerra na tela do agente, a sessão é encerrada. Caso o cliente faça uma nova interação depois que a sessão é encerrada, ele vai para o início do fluxo. Porém, se eu seleciono essa opção, eu estou dizendo que quando o atendimento encerrar na tela do agente, ele deve voltar para o fluxo e passar pelo componente que vem logo em seguida, o componente que vem depois de equipe. Eu quero realizar essa configuração porque eu quero colocar uma nota de atendimento. Então, quando o atendimento encerrar na tela do agente, o cliente volta para o fluxo e passa pela nota de atendimento. E depois eu tenho essa outra opção que seria associar contato a grupo de contatos, que significa que todos os contatos que passarem por esse componente vão ser adicionados em um grupo que eu estabelecer. Quando eu seleciono a opção, eu preciso escolher em qual grupo os contatos vão ser adicionados. Como eu não tenho necessidade de fazer essa configuração nesse momento, eu não vou realizar, vou apenas salvar no canto inferior direito. Nós adicionamos o componente equipe e agora é o momento de adicionar a nossa nota de atendimento.